Eu procurei nessa apresentação trazer foco em alguns ensaios para falar deles, né? Então existem mais, obviamente, a gente poderia listar aqui vários e vários. Inclusive, né, já aproveitando, tem aqui meu contato para quem precisar depois, mas está lá no último slide, tá? leone.mateus@temporiaengenharia.com.br. Oi, pode falar, cara. Se você puder falar um pouco mais alto, o pessoal do Instagram tá reclamando que tá achando o som baixo. Som baixo. Toda vez melhorou? Melhorou demais, melhorou muito. É porque estava no microfone do fone. Toda vez eu tiro, só que daí na gravação não fica tão bom. Na gravação do fone fica melhor do que esse. Eu já percebi da outra vez que eu tirei. Mas sem problema, vamos lá. Vamos priorizar quem está ao vivo. A ideia é essa. Olha só, pessoal. Então, essas lives, né, a gente tem promovido aqui ao longo desses dias. Já fazem, acho que 3 semanas, né, Karim? 3 semanas. 3 semanas que a gente tem feito lives, né, periódicas sobre temas diversos, né? Então a gente começou com um tema aí voltado para patologia, depois voltou para a área da construção civil, teve tema na área de concretos, e aí a gente fecha agora, pelo menos essa semana, né? Acho que não tem, pelo menos a gente não conversou ainda das próximas programações. É a última por enquanto. Hoje a gente tem aqui um fechamento, pode ser que não seja um fechamento, pode ser que a gente tenha mais coisa, mas vamos ver. E quem tem feito essas lives é o professor Bernardo Tutiquian, que não está aqui no momento, mas daqui a pouco vai estar chegando, né? O Karim, que está aqui no Construção Civil, o perfil lá da direita. O professor Bernardo é associado também do ITT Performance, lá da Unicinos, né? Eu e o Iago, que é da FENEC. Então, essa é uma iniciativa da FENEC com a Unicinos lá pelo ITT Performance, e a gente tem participado desses momentos, né? A gente sempre mostra aqui os nossos livros, né? O livro do professor Bernardo, que está aqui só a fotinha dele hoje, mas ele está aqui na sala oficialmente, daqui a pouco ele chega. Patologia das Estruturas, e o livro que a gente acabou de lançar recente, né? Tenho certeza que vários de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, esse livro foi lançado em parceria com a editora 2B, foi escrito, os coordenadores, né? Somos eu, o Karim Abdala, que está aqui presente na live, do perfil Construção Civil, e o Gildeon Sena, do Momento Engenharia. Tá? E aí quem escreveu o livro também fomos nós, mas a Natália, do Recuperando Estrutura, e a Laís e a Ana Paula também, que são outras autoras. O livro está à venda na editora Oficina... o livro do professor Bernardo, que é da editora Oficina de Texto, nosso é da editora 2B. Vocês encontram o link para poder fazer a compra desse livro nos nossos perfis, né? Inclusive, eu já vou aproveitar e correlacionar o que tem no livro relacionado àquilo que eu vou falar aqui hoje. Tá certo? Então, por exemplo, dentro do livro, você vai encontrar, não todos, mas alguns ensaios desses que eu vou falar aqui. Não é o foco do livro falar dos ensaios, mas, por exemplo, lá no capítulo final, que é o capítulo que fala de técnicas de inspeção e diagnóstico, que inclusive foi um capítulo que eu escrevi. Nesse capítulo eu começo ele com uma tabela até bem interessante, que eu montei ela, então não foi uma tabela copiada, né? Tem algumas coisas que eu fui puxando de alguns lugares, mas é uma tabela onde eu listo os principais ensaios utilizados para diagnóstico de construções. Enfim, coloquei essa tabelinha lá, ela é bem legal. E aí eu listo o ensaio e falo a aplicabilidade dele, né? Onde que ele é aplicado dentro desse contexto, inclusive. Tá? Então, essa é a ideia dessa tabelinha, uma tabelinha bem legal. Vou até fazer o seguinte, vou me apresentar aqui rapidinho para quem não me conhece, vou abrir a tabela aqui, eu não coloquei ela no slide, acho que é legal mostrar, acho que vale a pena, é uma tabelinha interessante que está lá no livro. Pessoal, então para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em estruturas de construção civil pela Universidade de Brasília, sou professor, tá, tanto em cursos de pós-graduação quanto graduação em engenharia civil, e o assunto principal que eu abordo, né, é a patologia das construções, engenharia diagnóstica, dentro do meu perfil do Instagram, então você acha os conteúdos lá, @MatheusLeone_Eng. Falo muito sobre esses temas, então, e a área que eu atuo também, tá? Então, eu sou sócio, diretor técnico, tá aqui a logo da empresa, da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que atua aqui no mercado de Brasília, então no Distrito Federal, na área da engenharia diagnóstica. Então, esse é o mercado que essencialmente a gente trabalha, tá certo? Então, aqui é o que a gente vai falar hoje. Então, eu falei que eu não iria apresentar todos os ensaios, né? Então, eu vou falar de alguns.
E esses alguns que a gente vai falar são os seguintes. Então, primeiro eu vou falar sobre essa questão de ensaio não destrutivo, né? Depois eu vou falar ali de ultrassom, pacometria, esclerometria, tá? Leitor de umidade, que é um ensaio que eu uso bastante, coloquei aqui ele também, e a termografia, que é um outro ensaio que eu também utilizo bastante para os meus laudos, tá? Então, esses são os nossos assuntos aqui hoje, tudo bem? Levantou a mão? Quer falar alguma coisa, Carinho? Não. Pode mandar bala. Estou só ajeitando aqui. Quer ver, pessoal? Eu não tinha colocado aqui na apresentação, mas só para mostrar para vocês, ó, pra vocês verem, essa tabela que eu falo lá do livro, né? Eu não estou nem com a página. Ó, eu vou abrir a página aqui agora do Word da escrita do livro, hein? Eu tenho a página original, onde eu escrevi o manuscrito mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, tá? Essa tabelinha que eu mencionei. Eu não cheguei a colocar ela na apresentação. Tá aparecendo aí já uma tabela? Tá. Pronto. Então, você vê que tá no Word mesmo, né? Tá até porque a esclerometria não tem acento, o Word está querendo corrigir ela ali. Essa é a tabela que a gente colocou no capítulo do livro. Vou dar um zoom um pouco maior. Tô vendo que o carinha tá colocando. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Achei que não estava, desculpa. Então, olha só. Na tabela lá, pessoal, eu procurei listar assim, os principais ensaios, né, que a gente utiliza para fazer diagnóstico. Então, você vai ver ali, por exemplo, aqui tem ensaios destrutivos e não destrutivos. Tá? Então, por exemplo, eu começo o capítulo explicando o que é ensaio não destrutivo, ensaio destrutivo e assim por diante. Então, tem lá, ó, esclerometria, determinação de permeabilidade do concreto, integridade de estacas com métodos ultrassônicos, tá? Teor de cloretos, profundidade de carbonatação, vibrações com acelerômetros, capacidade de carga, extração com testemunho, leitor de potencial de corrosão, que é um ensaio não destrutivo, parcialmente destrutivo, vamos colocar assim, né? Análise de resistividade elétrica, detecção de armaduras, ensaio de ultrassom, medição de umidade. Tá, então tem bastante lá. É uma tabelinha bem legal. Eu coloquei ali os principais ensaios, né, que são utilizados, pelo menos que eu utilizo ou já utilizei, e isso tudo está lá no nosso livro. Então a gente detalha bem isso lá e coloca onde é a aplicação dele. Então você vai ter ali, tem ensaios que dá para usar em diferentes coisas, né? Tem ensaio que é só para concreto e assim por diante. Tá? Então esses ensaios estão nessa tabelinha lá, só para exemplificar aqui esses pontos, mas vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Cadê ela? Aqui. Olha o professor Bernardo aí. Boa noite, professor Bernardo. Só aproveitar aí o intervalinho aí. Boa noite. Desculpa meu atraso aí, eu estava em outra, mas já estamos aí ouvindo e estamos aqui. Legal. Vamos lá. Então, assim, olha só, né? Se a gente for ver por definição lá, falar de ensaios, né? A gente vai ter lá os ensaios destrutivos. Então, você está vendo por definição. Essa definição eu tirei do livro do Coias. Não sei se você conhece o livro do Coias, professor Bernardo? Do Coias? Muito bom. Sim. Em português, né? Já viu esse livro? Deixa eu até pegar ele aqui. Eu não tinha separado ele, não. Está aqui do meu lado. Esse livro aqui, não sei, mas eu tenho uma forte opinião de que esse aqui é um dos melhores livros que eu conheço na área de inspeções e ensaios, se não for o melhor, viu? Para mim até o melhor. Nós não Olha estamos... o tamanho dele. Eu acho que nós não estamos te vendo, Matheus. Eu não estou vendo. Desculpa, é verdade. Esqueci aqui. Vamos botar o stop share. Aqui, eu voltei. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é fantástico. Ele é bem grande, é uma lapada aqui, é um tijolo. Esse aqui mata alguém. É um livro muito completo, assim, da área de patologia, eu acho, não sei, eu sou suspeito em falar, mas eu acho que é um dos livros mais completos que eu conheço. Ele tem tudo que você pensar. Desde os conceitos mais básicos até mais avançados. Aí, no final, ele tem umas tabelas que ele detalha cada ensaio. E não é só de concreto, revestimento, né? Tudo que é ensaio que você pensar. Ele explica para que serve cada ensaio. Tá? Um livro fantástico. Infelizmente, o acesso não é tão fácil, porque esse aqui é um livro português, né? Uhum. O Coias é português, Vitor Coias. Esse livro eu comprei lá em Portugal, eu comprei lá na livraria do IST, que é o Instituto Superior Técnico. Uhum. E tem na internet, né? Só que eu não sei quanto tempo demoraria para comprar isso aqui de Portugal. Eu paguei bem mais barato lá, inclusive. Acho que foi. Eu paguei numa promoção esse livro aqui, eu comprei por 20 euros. Pô, você pagar um livro desse tamanho aqui, mesmo convertendo, dando R$100, isso aqui é quase de graça. Tá? É um livro muito grande, muito bom.
Cheguei lá, tinha só um exemplar que me fizeram uma Black Friday lá. Os portugueses não são muito bons de negociação, não, mas aceitaram a minha negociação. Tu consegue comprar na internet e tal. Claro que nem tu comentou, né? Tem complexidade do transporte e tal, mas enfim, tu consegue. Exatamente, mas é um livro fantástico. Então, sem assim, dúvida. Se eu fosse falar hoje, listar um dos melhores livros da área de patologia das construções, sem dúvida eu colocaria esse aqui num páreo que está entre os principais. E até o Coias, então, que é exatamente o autor desse livro, essa definição eu tirei dele. Ó. Ele coloca lá ensaios destrutivos, então, né, que representam a necessidade de extração parcial ou total, quebras ou aberturas. Então, por exemplo, um ensaio destrutivo, um ensaio de extração de testemunho de concreto, né, que você tem que botar lá a máquina de extração para tirar uma amostra, e ali com aquela amostra você consegue fazer um ensaio com fenolftaleína, você consegue romper ela para saber resistência à compressão e assim por diante. E aí, claro, a gente tem os não destrutivos, então a ideia é não ter nenhum dano, e aí, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Então, acho que quando a gente fala sobre ensaios não destrutivos, a gente entra até mais numa área tecnológica da coisa, aí, né? E como a tecnologia pode ajudar a gente hoje no diagnóstico. Então, a gente tem várias possibilidades, eu falei para vocês, eu vou focar aqui em algumas, né? E o Coias coloca lá uma definição também de parcialmente destrutivos, né? Que seriam aqueles destrutivos que vão ter quebras pequenininhas. Então, ele coloca, por exemplo, que um parcialmente destrutivo seria um ensaio para verificação do pH do concreto, lá com a fenolftaleína, que você vai quebrar um pedacinho. Você não vai fazer um buraco gigantesco, às vezes, na estrutura para poder fazer e verificar o pH do concreto, né? Mas, enfim, se fosse classificar mesmo, basicamente você tem destrutivo ou não destrutivo, porque o parcialmente destrutivo ele também destrói, né? Então, é uma definição um pouco até... Já uma vez uma pessoa me perguntou, né, viu essa definição, qual que é a diferença do ensaio destrutivo para um parcialmente destrutivo? Os dois destroem, né? Essa aqui é a questão. Então, assim, claro, obviamente, pessoal, a gente tem aqui um tempo limitado, então eu vou me restringir a falar um pouco de cada ensaio, tá? Se vocês quiserem mais informações, tem muito trabalho em área técnica sobre esses ensaios e tudo mais. E aqui eu começo pelo ensaio de ultrassom, né? Basicamente, inclusive a gente tem norma brasileira, recente a revisão da norma, está aí a 8802 de 2019, concreto endurecido, determinação da velocidade da propagação de onda ultrassônica, né? Então, basicamente, no ensaio de ultrassom, você está vendo ali o aparelho de ultrassom, esse aí, inclusive, é da Prosec, uma das marcas mais conhecidas, né, em termos de ensaios, pelo menos de equipamentos desses mais caros e todos. Infelizmente, muitos desses equipamentos são bastante caros, né? Isso é uma das desvantagens hoje de se aplicar, digamos, essa tecnologia para a área de diagnóstico, tá? Mas são ensaios que valem a pena se você tiver uma demanda, por exemplo. Então, você tem demanda, vale a pena, né? E boa parte dos laboratórios aí vão ter equipamentos como esse, porque tem demanda, existe demanda e são ensaios que vão ajudar bastante a gente. Então, falando um pouquinho do ultrassom, você está vendo ali, né, que ele tem duas saídas, né, com 2 fios ali e tudo mais. Então, basicamente, você vai ter o quê? Um transmissor e um receptor, tá? Ou seja, você vai ter ali a propagação de uma onda ultrassônica. Você vai conhecer, né, inclusive as próprias normas classificam lá que você tem diferentes formas para posicionar o receptor e o transmissor, né? Você tem da forma direta, que eles ficariam ali diretamente mesmo passando de um para o outro. Você tem a indireta, que ficaria um do lado do outro. Você tem uma semidireta, que você colocaria, por exemplo, meio que diagonal um com o outro. Seria uma semidireta, tá? E, obviamente, a maneira que você coloca o receptor e o transmissor gera influência na propagação da onda. Então, tem considerações ali que vão ser feitas, né? Mas, basicamente, você tendo um transmissor que vai transmitir a onda, um receptor que vai receber a onda, você conhecendo a distância, você sabe, a distância está lá entre um e outro, né? O aparelho vai fazer a leitura de uma frequência, desse pulso da propagação de onda ultrassônica, certo? E ali, esse pulso, você consegue fazer uma série de relações, tá? Então, eu trouxe aqui até uma tabela que está lá no livro do Canovas, que é um livro já bem antigo, né? E aí você tem ali, inclusive ele coloca lá já a relação da velocidade de propagação da onda com uma qualidade do concreto. Por que eu consigo ver isso? Resumindo a história aqui para entender o que seria o ensaio de ultrassom. De acordo com a propagação dessa onda, você vai conseguir, por exemplo, saber se esse concreto está mais íntegro ou se ele tem
por exemplo, literalmente buracos dentro dele, você tem ninhos de concretagem ali internos. Por quê? Vai ter alteração na velocidade de propagação da onda. Então, um concreto mais poroso, você tem diferenças de velocidade da propagação da onda do que um concreto, né, menos poroso, que seria um concreto mais resistente, um concreto mais denso. Então, seria nesse sentido. E aí você consegue fazer correlações com a velocidade para fazer cálculo, né, de módulo de elasticidade e, por exemplo, também resistência à compressão. Ou seja, você consegue conhecer a sua estrutura, né, de uma maneira ali inicial, preliminar, só que com um resultado fidedigno interessante, que você tem ali uma confiabilidade interessante. É um ensaio que já é comprovado que os resultados dele são, sim, interessantes e podem ser utilizados aí no diagnóstico das nossas estruturas, né? Então, eu trouxe até aqui o anexo D da 8802, que é a norma que eu acabei de falar com vocês, e ela coloca aqui, olha que interessante, as possíveis aplicações do ensaio de determinação da velocidade de propagação das ondas ultrassônicas. Então, tem lá, ó, estimar a profundidade de fissuras, então, também, né, afinal, você vai ter uma diferença de propagação da onda quando você tem fissura ou não, tá? Você tem lá monitoramento e variação de propriedade do concreto ao longo do tempo, determinar o modo de elasticidade, tá? Modo de elasticidade dinâmico, por meio das ondas longitudinais e ou transversais, certo? Lembrando que o modo de elasticidade dinâmica, o resultado dele é um pouco maior lá que o estático, cerca de 30% a 40% maior. Avaliar a resistência à compressão do concreto, tá? Mediante estabelecimento com curvas de correlação, tá? E aí vai. Então, existem também, né, já curvas de correlação prontas para poder fazer isso, e aí com isso a gente ter resultados e conseguir caracterizar aquele concreto com relação a esses itens que eu falei aqui. Tá? Então, é um ensaio muito interessante que nos dá um resultado também bastante importante para a caracterização da nossa estrutura. Por outro lado, tá? A gente já vem aqui falando agora um pouquinho do ensaio de pacometria, né? Eu coloquei aqui até diferentes equipamentos. Se você for comprar esse aqui da esquerda, por exemplo, é o da Bosch, é o Detect 150, que ele é vendido, na verdade, lá como identificador de materiais. E ele não é só um pacômetro, ele também faz um papel de identificação de eletrodutos, de vazios ali na parede. Ele também pega tubulações de água, tá? É um equipamento bem legal, que tem no mercado. Há um custo relativamente não tão alto esse equipamento. Então, esse equipamento da Bosch hoje, pelo menos na atual situação, conjuntura do dólar, ele está a cerca de R$4.000 ou até um pouco mais do que isso, né? Mas a gente está falando aqui comparativamente com equipamentos, por exemplo, aqui do lado já é um antigo, que é da Prosec, também é um pacômetro, né? Inclusive é esse aqui que eu utilizo hoje. Hoje os pacômetros mais recentes da Prosec, o mais barato, que é um que chama Photoscope, ele está, se não me engano, se não me falha a memória aqui, algo em torno de R$12.000, né? Então é um equipamento um pouco mais caro. Existem pacômetros ainda mais caros, né? Eu não sei, professor Bernardo, vocês têm algum pacômetro aí que o resultado é interessante com relação à confiabilidade da espessura da bitola? Não, tem. Na verdade, esse da Prosec, tem o da Prosec que é cerca de R$40.000, mas aí também é um material bem mais, é um equipamento bem mais robusto, né? Ele pega, inclusive, a armadura na segunda camada, né? Esses que a gente está vendo aí, eles não vão pegar uma armadura na segunda. Esses aqui, eles têm uma confiabilidade boa, mas, assim, não é uma grande precisão, né? Vamos assim dizer, eles me ajudam muito para identificar a barra, é muito útil se eu vou fazer uma extração de testemunho, para correr o risco de pegar a barra. Isso eles funcionam, esse da Bosch, por exemplo, que R$3.000, R$4.000. Esse da Bosch, ele nem coloca bitola. Vou colocar o vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo, mas ele mostra o cobrimento, porque ele dá a distância do equipamento até a barra. Eu tenho esse aqui da Prosec, é o que eu uso, esse aqui do lado. Esse aqui da Prosec, ele mostra a bitola. Só que esse aqui em específico, ele não é tão confiável, não. Já aconteceu dele me indicar lá uma bitola maior, e a hora que eu abri lá, tinha um feed 5 lá dentro, e aí, não dá. Então, assim, hoje, basicamente, quando eu quero saber bitola, pelo menos com o equipamento que eu utilizo, né, eu encontro ele com o pacômetro, ali eu quebro um pedacinho, vou lá com o paquímetro e meço. Hoje é essa maneira que eu faço aqui. Eu ia dizer isso, tem que ver qual é o teu objetivo. Se o teu objetivo é só ver a presença onde está a armadura, esses aí funcionam muito bem. Agora, se o teu objetivo é saber o diâmetro,
é saber, por exemplo, uma segunda camada, é saber alguma informação mais precisa, aí teria que partir para uma outra linha de equipamentos, né? Mas aí outros valores também. Exatamente, com certeza. Agora, assim, para que eu uso hoje os equipamentos? Vou falar das principais utilizações, né? Então, o professor Bernardo falou de uma que eu uso bastante também. Eu faço ensaio de extração aqui de testemunho. Então, eu vou lá com o pacômetro, eu coloco a armadura, para quê? Vou num pilar, vou fazer uma extração de um pilar, né? Quando eu for fazer a extração do pilar, eu não vou meter uma armadura para o principal do pilar lá. Então, eu vou localizar a armadura para fugir dela e ali poder, né, tirar o concreto íntegro, né, sem pegar nenhuma armadura. Inclusive, se eu pegar uma armadura no pilar ali, eu estou numa bela de uma enrascada, na verdade. Né? Não, perfeito. Eu acho que esse, Matheus, acho que até se tu puder focar, dar uma ênfase nisso, porque, olha, como tem gente que faz extração sem pacômetro. E aí, primeiro... Total, você não tem como fazer, não tem como. Não, primeiro, se tu tá fazendo a extração, é porque tem algum problema, tu tá estudando o pilar. Então, se tu ainda extrai a armadura, pode terminar o estudo e concluir que ele está comprometido, né? E segundo, o próprio corpo de prova, ele perde a validade se tem ali uma barra inserida, né? Sim. Então, assim, deveria vir um regulamento presidencial lá obrigando o uso do pacômetro antes da extração, né? Acho que exatamente, muito precisa, né? Outra coisa que eu uso muito aqui também são para situações que eu preciso, digamos aqui, fazer um as-built da estrutura, tá? Já existiram várias situações aqui que a gente necessitou de fazer reforço estrutural, só que eu não tenho projeto, por exemplo, né? Ou às vezes eu tenho projeto, só que vou sempre confiar às vezes num projeto, eu chego lá, a obra está toda lascada. Será que esse projeto foi seguido? Muitas das vezes não foi, né? Então, assim, quando eu quero pelo menos ter uma ideia, eu vou em alguns pontos para ver se bate. Se começa a bater, eu já paro ali e falo, ó, segui o projeto. Agora, se eu começo a cutucar no negócio e começo a ver que não está batendo, aí eu faço uma análise mais completa. Eu vou em todos os elementos estruturais, praticamente, ali vou fazer a pacometria, então eu localizo as barras, e ali, a hora que eu localizo, eu vou lá, abro um pouquinho, pego a bitola de armadura principal, de estribo, para literalmente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que redimensionar aquela estrutura baseado na armadura que eu tenho, nas seções que eu tenho. E aí, o que eu vou fazer também? Eu vou fazer ensaio de extração de testemunho para saber o resultado de resistência à compressão do concreto, né? Para eu saber o que eu tenho. E, além disso, eu gosto de fazer esclerometria das peças, que daqui a pouco eu vou falar do esclerômetro também, para que a gente usa, né? E vou falar que nunca se deve usar um esclerômetro sozinho também, porque é um ensaio que te dá uma noção de caracterização, mas ele não é, como eu já vi várias pessoas usando esclerômetro e tomando ele como verdade absoluta, não dá para fazer isso, tá? Mas enfim. Vamos colocar o play aqui para vocês verem esse da Bosch em funcionamento. Se tu quiser, depois tem umas perguntas aqui no Zoom. Aqui. Dá para escutar o pi aí? Não estou escutando, não. Não dá. Quando fica vermelhinho. Quem não está escutando é quando fica... quando ele fica vermelhinho é porque ele dá o pi, né? E... encontrou a barra. Exatamente, encontrou a barra. E ali eu vou dar um zoom no vídeo depois, você vai ver que ele vai indicar olha lá, 2,9 centímetros, né? Então, o que ele está indicando ali? A distância do equipamento da face final dele até a armadura. Então, o que eu estou pegando? O cobrimento da armadura, né? Então, esse equipamento da Bosch em específico, o cobrimento que ele indica é bem certinho, tá? Assim como esse da Prosec aqui, o do lado direito. O cobrimento é bem preciso mesmo, tá? Quase que na régua. É difícil ali, nunca encontrei situações que ele errou muito o cobrimento. Só que a gente também tem que observar o equipamento, né? Porque quando você vai comprar um equipamento desse tipo, tem que observar, por exemplo, a distância que você consegue observar a armadura, tá? Porque a depender do equipamento, você tem uma limitação de qual a distância que ele consegue pegar. Como o professor Bernardo falou, tem equipamentos que conseguem pegar 2 camadas, então ele consegue pegar até uma segunda camada depois daquela. Tá? E claro, vão ser equipamentos mais caros também, né? E por aí vai. Então, a pacometria... E só uma limitação que ele tem também, né, Matheus? Não sei se chegou a falar antes de eu entrar, é que ele usa ali as 4 rodinhas, né? Então, vamos assim dizer, a barra está no eixo do equipamento, se tu quiser voltar ali o slide. Então, assim, aquela armadura que tiver muito no canto ou um elemento muito estreito, tu não consegue fazer o ensaio, né? Ou seja, ele tem essa limitação aí, né?
Exato. E assim, outro ponto também que é importante, quando você começa a ter a armadura muito perto, o aparelho ele fica um pouco, digamos, louco, né? Porque se tem uma barra muito do lado da outra, né, você vai ter duas barras ali, e aí você vai ficar, tá, e aí? Né? Você sabe que tem uma barra ali, só que ele não vai dar com tanta pressão, onde que tá, né? Que ele vai ficar meio que fora do eixo dele. Até o que eu uso, aquele da ProSec, esse daqui da direita, ele tem o carrinho sim, mas se você olhar lá dentro, ó, eu uso ele até mais sem o carrinho, tem um negocinho cinza. Ah, sim, aquele carrinho. sim, isso. Você vai passando aquilo ali, sem o carrinho também, você consegue ir passando, né, e ele vai apitando. O da Bosch não, da Bosch tu precisa ter o carrinho. Exatamente, a armadura ela vai ficar bem nesse eixo aqui, ó. Exato. Tá vendo que aqui até tem uma linha, ela vai indicar bem nesse eixo, que é a linha que está aqui, ó, que segue no aparelho. Dá para ver o mouse aqui, né? Sim. Que é essa linha que ele segue ali. Então, essa que é a ideia. Rapidamente, aqui posso fazer umas perguntinhas aqui do Zoom? Aqui, pode, peraí, vou fechar a janela aqui, que o barulho aqui tá meio feio. O Renato está reclamando do som baixo. Mais alguém está achando o som baixo? Para mim tá bom aqui. Não, já resolveu. Acho que isso aí foi no começo. Bem no começo, isso já está resolvido. O Renato reclamou agora, faz 2 minutos. Mas tudo bem, então está resolvido, Renato. O problema é no teu computador. Aqui algumas perguntas rápidas, Matheus. O Robson lá do Tocantins, lá, ensaio muito complexo. E muitos acham simples ao sair só atirando e tem resistência do concreto. Eu não entendi muito bem a pergunta dele, nem de qual que ele falou. Enfim, depois ele explica melhor aqui. Deve ser aqui da esclerometria agora. Deve ser esclerometria, eu também achei. Né? Mas... Pelo que ele está falando, acho que faz sentido ser da esclerometria. Não, até fala, mas tu nem começou a falar ainda, né? Sei lá. Não, é porque eu citei lá atrás. Eu falei. Tu citou. Isso, o Robson está dizendo isso, ensaio de esclerometria. Não, isso aí, perfeito, concordamos. Aqui o Leandro fez uma pergunta boa. Consigo fazer esse teste de estacas? Eu acho que ele está falando do ultrassom, né? Ultrassom e estacas. Se tu quiser falar um pouquinho, Matheus. Eu nunca fiz esse ensaio. Eu sei que existe, tá, a propagação lá do pulso ultrassônico em estacas, mas eu particularmente nunca fiz, porque a minha área de atuação não atuo na área de fundações. O senhor já fez, professor Bernardo? Já. É um ensaio para tu ver a integridade da estaca, né? Porque a estaca é aquele ensaio que às vezes é bom nem fazer, porque tu vai achar coisas que tu não ia achar se tu não fizesse o ensaio e ia continuar a obra, né? Mas exatamente. É para ver a integridade da estaca, tu fixa uns pinos e consegue fazer ultrassom. É um ensaio bem legal, assim. Mas a precisão é meio duvidosa. E tu só faz esse ensaio se realmente... Tu consegue pegar coisas absurdas, assim, tipo se tu tem uma grande área com barro, etc., tu consegue pegar. Mas pouca coisa, assim, não consegue pegar muito. Eu nunca fiz, mas eu vi um caso interessante que ele foi utilizado, que foi o seguinte, que eu acompanhei, né? Foi um caso de uma edificação que teve um problema logo no dia posterior à execução das estacas, tá? Tinha que executar... o recalque do lençol freático, né? Então, o lençol freático estava lá sendo bombeado porque estava bem aflorado. Então, enquanto estava executando as estacas, estava lá as bombas ligadas. Logo assim que foi concretado, horas depois, foi uma concretagem de sexta-feira, e aí o pessoal foi embora, final de semana, né? E as bombas falharam. E a água subiu. E nessa que a água subiu, o concreto literalmente ainda não tinha endurecido. E aí, literalmente, prejudicou muito a integridade das estacas. Aí foi feito um ensaio desse tipo para determinação. E aí perceberam que estava ruim mesmo, porque a água aflorou e aí tiveram que ser feitas estacas em volta daquela estaca para mudar, na verdade, a distribuição de carga ali, naquele lugar. Então, são os casos interessantes que eu o João Flávio está até perguntando se o ensaio de ultrassom é o pitch. Na verdade, não. É parecido, mas não. O pitch é aquele que tu dá uma batida, é um acelerômetro, né? É um martelo de mão, vamos assim dizer, né? E aí tu vai... o processo é parecido, né? Mas não é o mesmo, exatamente. Inclusive, nesse caso, foi feito o pitch e foi feito o ultrassom também lá.
Perfeito. Mas assim, eu particularmente em estacas eu nunca executei, tá? Uhum. Vamos aqui para a esclerometria. Vamos para a Esclerometria também tem a norma brasileira, 7584, né? É um ensaio relativamente simples, né? Você tem ali o esclerômetro de reflexão que a gente tem, né? Que é esse equipamento que basicamente está inclusive ali o desenho, dá para ver na esquerda, né? Que você tem 4 quadradinhos em cima e desce 4 também, certo? Ou seja, você tem 16 pontos, tá? Esses 16 pontos, eles têm uma largura, né? Ali em cima e embaixo de 3 centímetros, que a norma pede, tá? É 3 para o lado e 3 para baixo, para o operador poder desenhar na estrutura. Né? O próprio equipamento, quando ele vem na caixinha dele lá, por exemplo, da Prosec eu sei que vem, às vezes os outros eu não sei. Eu tenho da Prosec aqui. Você abre ele já vem com uma listinha para você poder preparar a base, né? Inclusive anteontem, eu fiz uma postagem da esclerometria no meu feed, explicando o ensaio. Tem lá no meu feed um vídeo. E aí você vai preparar a superfície para deixar ela lisa, né? Aí é importante lembrar que esse é um ensaio para concreto, embora eu já tenha visto estudos para relacionar resistência de argamassas também. A própria professora Helena Karaszek já fez uns estudos desses lá na UFG, que é uma das maiores especialistas hoje em argamassa. É a maior, né? O maior nome hoje de argamassas no Brasil, hoje, a professora Helena Karaszek. Mas é um ensaio feito para concreto. Isso foi uma adaptação para entender a aplicabilidade do ensaio, certo? Então, basicamente, né, você consegue ver ali a mão do operador, ele vai empurrar isso. Tá? E o que tem dentro do equipamento? Tem isso daqui. Ó. Você tem ali uma mola e um martelo, um peso. Tá? E aí, quando você empurra aquilo, você vai ter um impacto ali, né, que basicamente esse impacto você vai relacionar ele com a dureza superficial do concreto. E é aqui que está o ponto-chave. Então, o que a esclerometria vai fazer? Ela faz uma correlação entre a dureza superficial do concreto e a resistência dele. Ou seja, correlação, né? E aí você vai ter lá, né, o índice esclerométrico que a gente chama, que ele tem uma correlação com dureza. Então, se ele vai no aparelhinho lá de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, mais duro é o material. Quanto mais próximo de 0, menos duro é o material. E aí o próprio aparelhinho, não sei se dá para ver aqui, mas ele tem uma um ábaco, ali um ábaco, né? E com esse ábaco, é o ábaco que você vai fazer a correlação entre o resultado do índice esclerométrico com o resultado de resistência à compressão. Tá? Eu já vou falar desse da direita aqui, porque esse da direita aqui é um da Prosec. Também não estou fazendo aqui propaganda da Prosec hoje não, tá, gente? É porque a Prosec tem uma boa quantidade de equipamentos nessa área, tá? Depois eu vou... Inclusive, esse aqui é o último que eu falo da Prosec. Esse aqui ele já é automático. Esse aqui, por quê? O que a norma fala? A norma fala que você vai fazer os pontos todos ali, 16. Então, você vai lá, faz. Ou seja, você vai ter que anotar os resultados se você tiver aqui o aparelho que não é automático, o que tem o visorzinho aqui. Aí você fez isso, você vai fazer a média desses resultados. Aí você vai excluir, tá? Você vai pegar ali o desvio padrão, 10% para cima e 10% para baixo. E você vai excluir os que ficarem fora desse desvio padrão, digamos assim. Tá? Você vai fazer uma nova média. Quando você fizer uma nova média, aí sim você vai ter o índice esclerométrico daquele ponto que você fez o ensaio. E aí, com esse índice é que você vai fazer a correlação com a resistência e compressão do concreto. Só que aí que é o ponto-chave, né? Muita gente toma esse ensaio aqui como a verdade absoluta da resistência do concreto. Isso não é verdade. Por quê? Você tem uma correlação. Tá? Então, por exemplo, eu, Matheus, eu nunca uso ensaio de esclerometria sozinho. Não uso. Tá? Só se eu já tenho uma ideia da resistência de compressão do concreto. Ó, o único tipo de ensaio que eu já utilizei esclerometria sozinho foi quando eu tinha já corpos de prova moldados, por exemplo, que foram moldados lá para 7, 28 dias, e ali a gente foi fazer um ensaio qualitativo nas estruturas para poder ver com a esclerometria. Né? Mas, por exemplo, se eu pego uma estrutura hoje, que eu não sei a característica dela de resistência à compressão, eu quero fazer aquele exemplo que eu falei para vocês, que talvez exista a possibilidade de um reforço, que eu vou verificar a armadura e vou querer saber a resistência do concreto, eu não considero a resistência do concreto utilizando a esclerometria. Eu vou lá e faço o ensaio de ultrassom. Tá? Então, assim, não estou falando mal do ensaio também. Não, muito pelo contrário. É um ensaio que nos dá uma noção interessante de como que está aquele concreto. Mas eu tenho uma correlação da dureza superficial com a resistência. É importante se ter isso em mente, né,
porque você não vai pegar o ensaio de esclerometria e sair tomando o resultado como verdade absoluta. E o legal desse aqui, que é o automático, digamos assim, é que ele faz já tudo sozinho. Então, eu sei que a norma, que a 7584 fala de tirar os espúrios ali, né, que são os que fogem, que ficam muito fora do que foi obtido no resultado, ele já faz automático. Ele já, a hora que você acabou de fazer o ensaio, você olha para o aparelho, já está lá a resistência dele à compressão em MPa. Né? Bem legal esse aqui. Claro, ele é mais caro, né? Mas o simples aqui, esse daqui da esquerda, hoje, você consegue achar equipamentos desse de esclerometria por volta aí de R$4.000 também dá para achar, tá? Então, é sim um custo relativamente caro, às vezes, para a pessoa comprar um equipamento desse, se ela não tiver demanda, né? Mas tendo demanda é um custo que se paga tranquilamente. Uma pergunta aqui, Matheus, do Construindo e Reformando do Instagram. E se a coluna foi revestida com argamassa? A esclerometria tem que tirar. Então, boa observação. Acabei esquecendo de falar esse ponto. Então, assim, você vai fazendo concreto. Então, se tiver uma pintura sobre o concreto, você tem que tirar a pintura. Por quê? Literalmente, a pintura ela vai dar uma amortecida no ensaio. Se eu tiver argamassa, tem que tirar a argamassa, deixar no concreto para poder fazer. Inclusive, isso aí às vezes dá trabalho para a gente aí, né, tirar isso. Teve uma vez que eu estava analisando uma estrutura recente agora, que existia a possibilidade de reforço, e aí enquanto eu estava fazendo o laudo, eu falei para o cliente, para a obra, deixa eu acabar de fazer o laudo, depois você continua a obra. Aí ele teimou comigo, seguiu fazendo a obra. Aí eu fui fazer esclerometria. Aí ele já tinha feito argamassa em tudo. Aí eu tive que mandar o pessoal ainda quebrar todos os pilares argamassa. Quebrar o pilar não, né? Deixar claro, quebrar a argamassa do pilar toda para fazer um monte de esclerometria nos pilares e nas vigas. Aí, pô, me deu um trabalho do caramba. Só esse tempo aí que o cara teve que ficar no martelete lá para quebrar. A argamassa estava tão rígida, tão dura, que estava difícil de quebrar. Né? Então tem que tirar. Ótimo. Só lembrando que tem 15 minutos aqui no Instagram, então se puder dar só uma aceleradinha de leve. Eita, eu falo demais, o negócio vai embora. Bom, outro ensaio que eu coloquei aqui, gente, é um ensaio que eu utilizo bastante. Eu tenho esse aparelho aqui, inclusive. É um leitor de umidade, tá? Esse aqui em específico, ele é da FLIR, que é uma marca americana. Ele também é uma câmera térmica, que eu vou falar sobre a termografia na sequência. E basicamente esse aparelho aqui, ó, quando você encosta ele numa superfície, então esse aqui é um caso que eu peguei uma parede de contenção que estava completamente, né, sem impermeabilização nenhuma, e ali você consegue encostar ele na parede ou na superfície e ele te dá um resultado imediato de teor de umidade. Tá? É bem imediato. Né? Só que, de novo, é um aparelho que não é 100% assim, pô, tem uma precisão fantástica, mais ou menos, né? Você tem que, mas ele mostra bem. Por quê? O que você tem que fazer antes de chegar no ambiente? Você coloca, vê, digamos, a umidade do ambiente, entende quanto que está ali onde está seco, para poder ver e fazer a correlação onde está úmido e aí não poder errar na resposta. Tá? Então, esse aqui é um aparelho que eu utilizo muito também, que é não destrutivo, que nos dá um resultado importante em termos de estender a umidade ou não. Tá? Agora que eu entro no último ensaio, eu falei que eu ia focar em alguns, que é a termografia por infravermelho, né? Só que antes de falar da termografia, eu vou falar um pouquinho dela no contexto de fachadas para apresentar uma situação para vocês, né? Que a termografia pode ser muito útil. Então, no geral, né, quando a gente quer fazer ensaio de fachada, o que a gente faz lá? A gente faz o ensaio de percussão, que é o quê? O trabalhador vai descer lá pela fachada, de rapel, por exemplo, e ali ele vai com um martelinho para ver literalmente onde tem o soncavo, né, que é onde está oca, a cerâmica. E ali, quando ele bate, ele vai identificar isso. Tá? E aí ele vai marcar aquela área. Né? Inclusive aqui, ó, foi um dia que não tinha ninguém supervisionando o pessoal que estava fazendo. Olha o jeito que o cara fez a marcação aqui. Olha que eu cheguei lá, quase que eu mandei ele limpar com a língua o negócio. Olha o jeito que ele faz o negócio. Né? Um negócio mal feito aqui, isso daqui. Coloquei até propositalmente. Então, ele fez uma pintura abstrata ali. A gente até brinca que tem mapeamentos que são indecifráveis. Não dá nem para entender o que o cara quis dizer na hora que ele marcou ali a fachada. Tá. Aí, paralelo a isso, a gente faz também o ensaio de arrancamento, que é esse ensaio ali que você vai lá e tira um testemunho ali do revestimento para saber a resistência de aderência à tração dele. Então, para fazer um laudo de fachada, resumindo, é isso que é feito hoje. Tá? Inclusive, eu comentei sobre esse ensaio, falei dos resultados dele na live que a gente fez sobre patologia de revestimentos, certo? Só que aí, né,
eu trago aqui para vocês um equipamento que eu utilizo muito, é um dos que eu mais utilizo, na verdade, que é a termografia. Aqui eu tenho até um estudo de caso interessante, que é o Centro de Convenções, um lugar bem conhecido aqui de Brasília, que tem um paredão cerâmico gigantesco, né? Bem bonito até, mas várias cores ali diferentes, tudo na tonalidade azul. Só que olha só que interessante. Eu tirei essa foto aqui em 2015, tá? Você vê que tinha um abaulado aqui, uma cerâmica já em início de descolamento, mas ainda não estava mostrando muito, né? Aí eu voltei lá com a câmera térmica, né, ainda no mesmo ano, você está vendo que aqui já tem uma manchinha diferente, mostrando que ali realmente está descolado. E aí depois, em 2018, voltei lá, ó, aí já tivemos um desplacamento bem maior aqui, né, e a cerâmica já descolando aqui na lateral também. E hoje essa fachada está assim, né? Hoje ela está bem bonitinha, né? Já descolou bastante, já desplacou bastante revestimento. Ela tem uma falha executiva, lá não é o foco aqui, mas vamos falar então da termografia, que é um ensaio não destrutivo, né? Que basicamente, o que eu capto nele? Eu consigo ver nele o que a gente chama ali de a radiação infravermelha emitida por um objeto. Então, ele capta a radiação infravermelha. Só que aí ele tem um algoritmo interno que transforma essa radiação infravermelha para a temperatura. E aí a gente visualiza ali um termograma, que a gente chama, que é uma imagem térmica, tá? E aí eu até coloquei esse mesmo vídeo na aula de revestimentos, só que vocês não têm o som aí, né? Aqui para mim escuta, mas aí não dá para escutar o som. Não sei se dá para mexer aqui, pá. Mas enfim, isso é uma utilização dele lá na Fórmula 1. Tá lá, dá para ver as rodas do carro, né? Não é que a roda não tá pegando fogo, não, pessoal. É porque o carro tá quente mesmo. E aí a termografia, né? Essa é a imagem real e a imagem térmica da hora daquele momento. Então, não estou aqui para fazer propaganda da FLIR. Essa aqui também não vai dar para escutar, então eu coloquei isso aqui na aula de patologia de revestimentos, né? Mas, basicamente, né, mesmo você não escutando aí, onde ele está batendo com o martelinho, onde você vê aquela mancha amarela, está dando um som oco, um som cavo. E olha só a mancha amarela como ela é clara. E ó, ele tá fazendo o risco lá, você vê que o risco que ele está fazendo bate igualzinho com a imagem térmica. Então, mostrando que ali eu tenho uma cerâmica que a gente chama que ela descolou. O que é uma cerâmica descolada? É uma cerâmica que já soltou, digamos assim, na verdade ela pode até nunca ter tido aderência, né? E ela ainda não caiu, ou seja, ela ainda não desplacou. Então, existe uma diferença entre descolamento, que a cerâmica ela já soltou, mas não caiu, e desplacamento, que ela de fato caiu, né? E aí a gente tem a termografia, que a gente utiliza, por exemplo, para detectar infiltrações, tá? Como você está vendo aqui a imagem térmica da direita, essa aqui eu tenho uma infiltração aqui numa tubulação, num ponto de ralo. Olha aqui que interessante também, a gente utiliza a termografia, ó, eu consigo ver toda a estrutura do edifício, ó, as vigas aqui, os pilares, eu consigo ver infiltrações, como essa daqui que você está vendo à direita, tá? Eu consigo ver fissuras, ó. Então aqui eu tenho a foto real e a foto térmica, olha as fissuras da fachada como ficam bem evidentes. Aqui eu tenho fissuras também, ó, nesse lado. Aqui a mesma coisa, olha que fissura de interface, pilar alvenaria, ó. Dá para ver uma manchazinha roxa entre o pilar e a alvenaria. Aqui, ó, essa imagem é bem legal, eu mostro ela até com frequência. A gente tem aqui a platibanda, né? Olha a diferença de temperatura da platibanda para a viga que está embaixo dela. Aí as pessoas perguntam, né? Por que trinca entre a platibanda e a viga? Tá aí a explicação. Então você já pega uma alvenaria e um concreto que tem um coeficiente de dilatação térmica bem diferente, submetidos ainda a uma temperatura bem diferente. Isso aí vai movimentar cada um de um jeito, vai cada um para um lado, literalmente, e vai trincar. Então, o que a gente tem que colocar ali? Uma tela metálica durante a execução para não abrir uma trinca entre um elemento e outro, né? Isso aí a gente já falou algumas outras vezes. Aqui também uma fachada, né, com trincas bem evidentes, tá? Dá para ver bem aqui do lado a imagem normal e a imagem térmica, né? E aqui, junto e paralelo a isso, né, se é que eu posso chamar isso de um ensaio não destrutivo, a gente utiliza muito drone também, né? Mas para apoio, né, diagnóstico lá. Ou seja, a gente está falando aqui muito com relação a tecnologias, né? Tecnologias para apoio e engenharia diagnóstica. O drone eu utilizo bastante e aí eu consigo ter uma boa resolução de imagem com relação a isso. Até da outra palestra que eu fui falar sobre fachadas, eu falei que o meu drone caiu, né? Eu mostrei o vídeo.
Semana passada ele caiu e deu perda total mesmo. Agora ele caiu e deu PT. Aquele dia ele caiu, ele sobreviveu. Semana passada ele caiu, já era agora. Infelizmente, meu drone morreu. Tem que comprar outro agora, faz parte, né? Mas, enfim, é um belo de um prejuízo. Quase um carro ali. Mas tá bom. Então, vamos lá. Então, ajuda muito a gente, tá? Uma tecnologia. E hoje a gente tem drones também que a gente consegue acoplar câmeras térmicas, tá? Enfim, existem câmeras térmicas com boa qualidade. Essa daqui não é uma das que tem mais qualidade, então não deu para ver ali muita coisa, mas tem câmeras térmicas hoje para drone que custam mais de 100 mil reais, que vão ter um nível de visualização de anomalias muito, muito claro, muito preciso, e aí fica mais fácil de ver anomalia. E aqui, por último, eu trago um estudo. Esse estudo ele não foi feito por mim, ele foi feito pelos alunos aqui da Universidade Católica de Brasília. Tá? Inclusive, eles ganharam o prêmio de inovação do SBTA, a última versão que teve agora do Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas, mostrando a utilização da termografia com drone e como isso pode favorecer a gente a fazer inspeção de fachada e ganhar uma economia nessa inspeção de fachada. Então, aqui agora eu quero, por meio de um estudo de caso, fazer uma correlação para vocês entenderem. Então, aqui tem um valor médio, pessoal, e quanto custaria para fazer um ensaio de percussão de um edifício de 25 pavimentos? Eu faço esse ensaio aqui hoje em Brasília, eu faço esse laudo hoje. Então, está nessa faixa. Esse aqui é o preço para Brasília, tá? Então, depende aí da sua região também, o quanto que pode custar isso aí. Então, vamos colocar aqui 30 mil reais, uma média para fazer esse ensaio, tá? É um valor razoável, né? Que um condomínio ali, por exemplo, vai ter que dispensar, vai ter que pagar. Em média, né, o pessoal lá estimou que gasta-se 104 horas para fazer um ensaio como esse, considerando o quê? Todo o tempo, né, que você vai ter para fazer o ensaio, para fazer tudo que precisa ser feito, para fazer o laudo também, claro, né? Então tem que incluir todo o serviço ali, né? Tá tudo incluído aqui. Então, 104 horas para fazer um trabalho como esse. Aí, qual que é a ideia? O que a gente consegue hoje com a termografia? A termografia não consegue substituir completamente o ensaio de percussão, que eu mostrei para vocês. Mas a gente consegue fazer uma percussão direcionada, vamos colocar assim. Por quê? Eu vou lá com a termografia na fachada, eu consigo ver problemas, tá? Existe uma metodologia para isso. Infelizmente, não dá tempo de falar a fundo isso aqui, mas eu já falei várias vezes, em várias outras oportunidades, né? E aí vamos supor, tá? Que você cobrasse, em média, 4 mil reais para fazer um laudo termográfico. Então, naquele laudo com a termografia, você vai falar quais são as áreas que apresentam indícios de descolamentos. Ou seja, a cerâmica está solta, mas ainda não caiu. Então, você já tem uma redução de 104 horas para 16 horas no laudo desse, uma estimativa, né? E de 30 para 4 mil reais. Só que aí que tá. Dá para substituir 100%? Não, né? Só que aí, com isso, vamos estimar aqui, ó, foi uma estimativa aqui que foi feita. Imagina que com a termografia a gente detectou que precisaria fazer o laudo da fachada, né, a percussão, só em 20% dela. Ou seja, né, 20% de 30 mil, seriam 6 mil reais. Né? Reduz o preço do laudo e aí somo com a termografia que foi feita, ou seja, um laudo que custaria 30 mil reais, feito com tecnologia mais avançada, poderia chegar a 10 mil reais e você ter uma economia ali para o cliente e apresentar um resultado tão bom quanto ele. Tá? Só que, claro, para aplicar a termografia, tem que saber a técnica. Existe toda a questão da técnica de entender, saber a hora que você vai tirar a imagem, né? Isso é importante. Equipamento, limitação dos equipamentos e assim por diante. Né? Aqui tem um exemplo de uma imagem térmica, né, de um drone numa fachada. Você vê que eu tenho ali uma qualidade interessante, tá, aplicada a isso. Tudo bem? Então, esse último estudo de caso, especificamente, ele não foi desenvolvido por mim, mas é uma aplicação bem interessante que o pessoal, né, teve essa ideia de colocar o comparativo e eles ganharam lá, inclusive, é o José Elde, que é um aluno lá da Católica, que já formou, agora é engenheiro civil também, que liderou esse projeto aqui. E eles ganharam um prêmio de inovação do último SBTA agora, tá mostrando realmente uma inovação que pode ser aplicada, é aplicável. É aqui que está a diferença, né, pessoal? Muita gente apresenta inovações e tal, mas coisas que não são, tem que ser aplicável, né, para poder virar, para poder dar certo. Tem que ser uma coisa que seja aplicável. Isso aqui é uma coisa completamente aplicável, que a gente tem um resultado interessante
e a gente consegue ter uma confiabilidade muito boa, só que lembrando que não dá para substituir, tá? Não dá para substituir, é em paralelo, tem que usar os dois juntos para ter um resultado interessante. Então, basicamente, o que eu queria falar era isso, até falei com o professor Bernardo lá que eu ia apresentar em 30 minutos, aí falo demais, já foi 1 hora. Mas muito bem, foi muito boa a apresentação. Tem umas dúvidas aqui, uma delas que eu achei interessante, se você fosse classificar em termos de precisão, qual que é mais preciso, o ensaio de ultrassom ou a esclerometria? Para resultado de resistência do concreto, o ultrassom. Resistência à compressão. Se você tivesse que optar, eu tenho ultrassom e tenho esclerômetro. Qual que você vai optar para ter um resultado de resistência à compressão do concreto mais preciso? Seria bom usar os dois. Eu particularmente, né, Matheus, não fiz um estudo comparativo ali, mas seria bom usar os dois. Mas, na minha visão, daquilo que eu já usei dos dois e uso dos dois, o ultrassom ele traz uma precisão um pouco maior. O Construindo e Reformando também do Instagram está falando, elabora um curso de termografia, Matheus. Aí eu vou fazer um jabá de graça para você aqui. Não, mas isso aí já... Inclusive, ótima, boa, excelente. Eu já falei isso para algumas pessoas, tá? Não foi feito agora. Ontem foi o lançamento oficial do meu curso, Engenharia Diagnóstica na Prática. Já está fechado, não dá para se inscrever mais. Inclusive, foi graças a Deus, ele foi um sucesso. Eu estimava que a gente ia ter 100 alunos, mais ou menos. A gente fechou aí quase 300 alunos para o curso e realmente bombou ontem as vendas do curso. Mês que vem, tá? Já deixo aqui o jabá. Eu vou lançar o curso sobre termografia. Então, o curso vai se chamar Termografia na Prática. Tá? Pode aguardar que a gente vai mostrar no curso como utilizar a termografia para inspeções, e bem detalhado. Então, não é um curso raso, não. É detalhado, mostrando tudo como que faz, o que tem que fazer, explicando tudo tintim por tintim. O Maurício Marques do Instagram está perguntando qual o modelo de câmera que você usa. Você já falou isso 1 milhão de vezes, que é a FLIR, não sei o quê, não sei o quê. Mas não tem problema não, falo mais. Bom, o que eu uso, tá? Hoje eu uso aqui 2 câmeras principais, tá? Mas basicamente uma, né? Que é a FLIR E8. Tá? A FLIR E8 é a que eu mais uso. Ela não é feita para fachada, por exemplo. Então, quando eu quero utilizar para fachada, eu recomendo, por exemplo, que o pessoal procure a série T da FLIR. FLIR T alguma coisa. Quando tu vê FLIR T alguma coisa lá, serve para fachada. Mas, enfim, não dá para entrar no mérito de explicar tudo que tem que ser olhado na hora de fazer um ensaio aqui. Mas a ideia do curso é exatamente essa também, porque a termografia hoje é um dos ensaios que eu vejo as pessoas utilizarem mais errado. É um dos ensaios que eu mais vejo as pessoas usarem errado. Então, eu já vi muito laudo com termografia, com resultados mal interpretados, tá? Ou a pessoa falando que não tinha nenhuma anomalia, só que ela tirou a foto na hora errada, por exemplo. Então, realmente, ela não vai conseguir visualizar a anomalia. Não é o nosso foco aqui falar disso hoje, mas existe uma série de parâmetros que tem que ser olhados na hora de fazer uma inspeção termográfica com a câmera térmica aqui. E a ideia do curso é exatamente cobrir essa lacuna, porque se você não tem informação disso na internet, eu aprendi isso na prática também, quando eu comecei a fazer, eu estudo termografia desde 2011, então já tem um tempinho aí que eu aplico essa técnica, então desde 2011 eu aplico ativamente essa técnica, digamos assim, e quando eu comecei eu também não sabia. Então eu comecei fazendo termografia jogando água na fachada. Eu jogava água para tentar ver alguma coisa, e depois, estudando a técnica, eu fui ver que eu estava mudando o resultado completamente do termograma, jogando água na fachada. Então, não pode jogar água na fachada para fazer a termografia, né? Embora ela detecte a umidade quando ela existe. Mas a ideia não é jogar água na fachada para fazer um ensaio, né? Mas por aí vai. Show. Aqui no Instagram, a gente respondeu basicamente tudo. À medida que você foi apresentando, eu fui respondendo também, digitando. Então, aqui... Agora tem muita dúvida aqui no Zoom. O Zoom tem bastante dúvida. Tu vai ler, Abdala? Tu quer que eu leia? Pode ficar à vontade, professor. Aí na do Zoom vocês me ajudam também. Rapidamente, aí, algumas só, né? Depois a gente responde as demais, né? Mas pegando algumas. O Rodolfo pergunta aqui sobre a esclerometria. Tem a questão da carbonatação. Total, bom pontuação, Rodolfo. Exatamente. Não falei porque, enfim, não dá para falar tudo também, né? A carbonatação, vamos lá. Quando um concreto ele carbonata, ou seja, você vai ter a reação lá do
do nosso CO2, vai formar ácido carbônico, vai reagir, enfim, toda a reação no final lá vai formar o nosso CaCO3, lá, o CaCO3, carbonato de cálcio, né? Você vai ter um tamponamento ali dos poros também, ou seja, o concreto, a camada superficial do concreto, ou seja, um concreto mais antigo, ele tende a ser mais carbonatado que um concreto mais novo. Então, um concreto mais antigo, a esclerometria dele, né, você vai ter um resultado em termos de rigidez, ou seja, a dureza superficial daquele concreto, tende a ser superior a um concreto mais novo, né? Então, existe sim uma influência com relação a esse resultado. É importante levar isso em consideração. Então, ou seja, um ponto negativo relacionado aqui à esclerometria que deve ser observado para não se falar ali uma besteira na hora de interpretar um resultado. Aqui no Instagram, Matheus, eu vou precisar encerrar, porque a gente já tem 50 segundos aqui e já dá para bater 1 hora. Então, o pessoal do Instagram que está assistindo, vou encerrar aqui e vocês vão... Depois a gente vai, como sempre, disponibilizar o link dessa palestra do professor Matheus, como sempre foi das outras palestras que a gente tem feito. E é isso, agradecer a todos que estão assistindo hoje na sexta-feira, né? Que é sexta-feira, toda sexta-feira na quarentena é segunda-feira. Então, agradeço a todos que estão aqui. A gente manteve média de 50, 60, batemos até 70 pessoas aqui, foi muito bacana. E é isso, obrigado a todos e até a próxima. Muito bom. Aqui as principais aqui do chat foram respondidas e depois a gente manda mais algumas, né? Responde mais algumas aí. E acho que muito bom, Matheus. Aí nós encerramos aí no horário aí, mais ou menos, né? Acho que foi um resuminho bom, vamos colocar assim. Foi, sem dúvida, sem dúvida. Não dá para entrar a fundo em cada um, né? Mas acho que aqui já deu para mostrar para vocês aí quais são os principais. Pelo menos esses aqui eu coloquei os mais aplicáveis hoje, que você pode literalmente procurar no seu dia a dia como aplicação para você fazer um laudo até, né? Porque se você já começa a entrar em ensaios mais específicos, né? Geralmente quem vai deter desses equipamentos são laboratórios, são empresas maiores ali que vão fazer ensaios mais específicos e tudo mais, né? Por exemplo, o professor Bernardo aí detém ele tem um bom arsenal de equipamentos, né? Lá no ITT Performance, ele tem tudo que é equipamento que ele precisa. Então, se precisar fazer ensaio debaixo da água, você pode perguntar para ele que ele tem um ensaio para fazer debaixo da água, ele tem um ensaio para fazer no meio do fogo, ele tem um ensaio para fazer no vento, de qualquer jeito. Até no fogo, ele é o único que tem um forno lá para tacar fogo. Ele tem um forno lá que, se ele quiser, ele bota um carro para queimar lá dentro do forno. Aí sim vai perder o carro, né? Que a gente falou aí do drone, né? Pois é, lá tem tudo que é ensaio. Então, assim, já bate também, professor Bernardo. Então, se você precisar de qualquer ensaio, gente, qualquer, tá? Você pensa assim, eu preciso de um ensaio. Você pega o telefone do ITT Performance, você pode ligar lá que você vai ter esse ensaio. Mas também, Matheus, acho que foi muito bem feito aí o teu resumo, a tua apresentação, porque tu mostrou aí hoje a gente tem muita gente no mercado aí, o patólogo fazendo laudos, entrando em perícias, enfim, tem que ser, o mercado está aí para isso, para ser explorado, fazendo análise de estabilidade de marquises, de análise de descolamento de fachada, e às vezes a gente vê muito pessoal só no visual, né? Só no olho, né? E o olho, tudo bem, experiência profissional, conhecimento, um bom olho faz muita coisa, né? Mas não faz tudo, né? E aí, por que o pessoal não usa mais ensaios para basear e tal? Vem muito aquele mito do custo, de é muito caro ter equipamento e tal. E aí acho que tu mostrou muito bem, uma esclerometria, um esclerômetro custa 2, 3, 4 mil reais, um pacômetro por aí. Eu conto sempre uma história, não sei se dá tempo aí, eu contar uma historinha rápida. Eu estava na casa do meu sogro no final de ano, né, aquele troço, né, a casa do sogro, e aí jogando videogame com o sogro, olha que programa final de ano, tá? E aí tinha um cara lá, né? O cara botou a escada do meu lado para furar a viga, para passar o split. E eu perguntei pro cara, o que tu vai fazer aí? Não, vou furar a viga, né? Com um extrator de corpo de prova, mas daí não para extrair, mas para furar, porque o condomínio aprovou de passar o split na viga. Aí ele tinha visão de raio-x, né? E eu perguntei pro cara, mas como é que... E se pegar uma armadura, uma barra de... Ele estraga, inclusive, a minha broca aqui. Eu
como é que tu faz para não pegar? Dele, não, eu vou devagarinho, quando bater eu volto. Aí eu, poxa vida, tu conhece o pacômetro dele? Não conheço. Eu desce aqui. Aí peguei o celular, entrei no Google, mostrei para ele. Nossa, esse negócio é fantástico. Pois é, quanto é que custa? Isso aqui, 2, 3 mil na época, né? 2 mil. Nossa, eu vou comprar um. Imagina eu chegando lá na casa dos meus clientes e passando equipamento, aí eu jogo um giz aqui, furo bem no meio. Então, ou seja, são ensaios que baratos, assim, não vou dizer baratos, mas são equipamentos que se pagam, né? Então, assim, um profissional do mercado tem que ter um arsenalzinho ali de equipamentos. Não, que nem tu falou, Matheus, não precisa ter todos, ter uma grande empresa, mas tem que ter alguns 2, 3, 4 equipamentos ali, né? Eu não tenho todos hoje. Então, quando eu preciso, né, de ensaios mais específicos, eu terceirizo, né? Mas, por exemplo, o diferencial que eu coloco nas minhas propostas são os ensaios que eu vou fazer. E aí eu deixo claro aquilo para o cliente. Eu falo, ó, eu não estou querendo te vender serviço, mas observe a minha proposta com relação às outras. Aqui eu estou listando os ensaios que eu vou fazer. Então, observe quem vai vir aqui na sequência te mandar outra proposta, se ele vai fazer só aqui, ó, só no olhômetro. Tá? Porque não existe nada feito no olhômetro. Ok, tem coisa que dá para ver no olho. Só que aí, tem que abrir, tem que mostrar, tem que fazer o ensaio, nem tudo dá para ver no olho. Mas pegar no gancho dessa fala do olho, o professor Bernardo, eu concordo que o olho de um bom técnico realmente é um diferencial. Mas eu gravei uma frase pro resto da minha vida. O olho do leigo é a pior ferramenta que pode existir, principalmente na engenharia. O olho do leigo e de alguns jornalistas que, infelizmente, não conhecem, vão fazer uma reportagem sobre determinado assunto técnico, costuma sair cada absurdo que dá vontade de ligar a televisão. Total, isso aí é o que mais tem. E até essas questões aí que o senhor Bernardo falou. Então, o que mais tem aí é laudo baseado no olhômetro. Mais tem. Tá? Isso é muito complicado, dar diagnóstico sem entender o problema. Até falando do pacômetro específico, senhor Bernardo, eu, de curiosidade, há uns 2 meses atrás, eu ficava olhando lá o AliExpress e procurando. No AliExpress tem esclerômetro, tem pacômetro, tem tudo que é coisa lá. Aí eu comprei um pacômetro do AliExpress. E aí eu comprei esse bichinho, paguei R$150. Nossa. R$150. E ali eu fui um dia testar ele. Você acredita? Eu peguei o da Prosec aqui que a gente tem e fui fazer. Aí passei ali num ponto que eu estava em dúvida, passei os dois. O chinesinho apitando e o da Prosec não apitou. Eu falei, eu vou quebrar aqui para ver. Quebrei. Tinha uma barra lá. O chinesinho estava detectando e o da Prosec, que era... O chinesinho é 10% do preço da Prosec, não estava pegando a armadura. Aí eu fiquei sem entender. Porque não estava contaminado com coronavírus. Não tinha coronavírus. Falando rapidamente das empresas, né, Matheus, não entrando muito nessa questão aí comercial, mas a Prosec é hoje uma líder de mercado em equipamentos não destrutivos, é uma empresa suíça, né, que é líder de mercado, tem equipamentos fantásticos. Claro que por até ser suíço e tal, bom, os preços em dólar, o dólar está um pouquinho caro, né? Nada demais, mas enfim. Né? Então, obviamente que os equipamentos estão chegando caros no Brasil, né? A FLIR, que é líder mundial em equipamentos de termografia, de umidade também é uma empresa internacional, americana, que, enfim, esses são realmente equipamentos caros. Mas, enfim, tu acha a câmara termográfica mais barata, não para fazer grandes inspeções, mas te dá um quebra-galho. Acho que tu citou aí alguns exemplos. Os próprios pacômetros da Bosch, acho que tem um bom resultado, um excelente custo-benefício. Sim. Então, né? Tem pacômetro da Bosch, inclusive, mais barato do que esse. Tem o Detect 120, que é a metade do valor desse. E aí tem um outro lá, que eu esqueci o nome, que ele é mais portátil, assim, que ele é cerca de R$700. Que ele pega ali, só fala que tem a barra, ele não fala qual que é o cobrimento, ele não fala nada, ele só fala que tem uma barra aqui, ó. Acabou. Roberto Crisch, que fez a live aí, o professor aqui da Unicinos, ele comprou um celular e vinha com a câmera termográfica, né? É, o da Caterpillar. O da Caterpillar, né? E ele dizia, e também pode passar um carro em cima que não destrói. Eu dizia, mas para que tu quer passar um carro em cima do celular? Pois é, mas assim, esse celular ele é legal pra caramba, mas ele é feio
pra caramba também. É feio, Então, é você feio. chega com esse celular, você bota ele na mão, a pessoa olha ali e fala, bicho, esse aqui é um Nokia tijolão? O que é isso aí? Ele dizia a grande vantagem é que tu passa com o carro em cima e não quer. Cima para que tu vai passar com Acho que outra vantagem daquele celular também é que se um ladrão chegar para roubar a pessoa, fala, não, eu quero esse celular, não, esse é muito antigo, isso é um tijolão. Mas mal sabe o cara que é um celular que tem uma baita da tecnologia lá dentro. O Noel está dizendo que ele também tinha sensor e câmera de ré, o celular do Roberto. Que isso, eu não E conheço. até o Maurício até fez uma pergunta boa sobre a calibração do esclerômetro. Matheus, quiser falar um pouquinho, depois eu... Isso, o esclerômetro, pessoal, tem também, a gente tem uma bigorna, tá? Eu não falei ali, mas tem uma bigorna, isso é normatizado, basicamente é uma peça grandona lá de aço, que você tem que botar ele lá para poder ver se ele está calibrado, tá? Então, ou seja, antes de fazer o ensaio, tem que verificar se ele está calibrado. E aí, se o teu esclerômetro já perdeu a calibração, tu tem que levar ele para calibrar. Não adianta, é igual uma prensa, né? Imagina que você tem uma prensa no laboratório lá. Você fica rompendo o corpo de prova pro resto da vida. A prensa nunca vai ser calibrada. A hora que você vê lá o concreto de 10 MPa, tá falando que tá dando 30, ou então o contrário, jogando para baixo, jogando para cima. Então tem que estar calibrado o equipamento, fundamental. Mesma coisa ultrassom, né? Ultrassom também tem uma probeta ali que é de calibração para tu fazer. Exatamente. Antes de fazer o ensaio, tu calibra ali e tal. É uma calibração caseira, né? Mas, enfim. Né? O Igor está com a mão levantada aqui. Eu vou permitir o Igor falar, daí acho que a gente encerra, né? Igor, fica à vontade. Quer falar alguma coisa aí? Ou levantou a mão sem querer? Acho que ele não sabe ativar o microfone. Porque o microfone dele está desligado. Tentei ativar aqui e não estou conseguindo. Enfim, acho que ele mesmo que ativa no canto inferior esquerdo da tela. Pois é. Mas... então encerramos aqui. Foi sem querer. O Igor está dizendo que foi sem querer. Tá bom. Então tá. Acho que o Robson fez aqui um monte de observação aqui, como sempre. Depois a gente pega todo. Eu acho que o ponto importante aqui, o resumo de tudo isso existem equipamentos muito bons que nos ajudam muito, ou seja, a tecnologia está aqui para isso. Só que antes de utilizar ou até mesmo comprar um equipamento, procure estudar a técnica. Então, estude aquilo que você vai aplicar, literalmente, para você fazer o correto e não falar besteira. Tá? Acho que isso é o fundamental e é isso que eu tenho visto falhas com relação às pessoas que têm utilizado equipamentos, né? De não estudar a fundo aquela técnica que quer usar. Tá? Então, por exemplo, tem pessoa que usa termografia. Eu chego para a pessoa, vem cá, qual a emissividade que você está usando aí? O cara, o que é emissividade? Aí você fala, tá? Então, assim, é um parâmetro básico que tem que ser colocado lá para fazer a inspeção termográfica. E aí a pessoa fala que não sabe o que é. Né? Então, isso é fundamental. Tem vários outros, então, assim, tem que estudar, não adianta. Eu achei que era eu que tivesse travado, porque você estava parado aí, cara, e o professor Bernardo parou ali também no olho, foi ele que travou. Voltou. Eu acho que é isso. Voltou o som, mas está travando. Está travada a imagem. Agora voltou. Então tá. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por nos aturar, né? Esses dias todos. A gente deu uma revezada aqui também. Acho que aí fica mais fácil de aturar, né? Acho que é bom o revezamento, né? Se fosse só um falando todo dia, acho que ninguém ia assistir. Sem dúvida. Não aguentava mais a voz da pessoa. Sem dúvida. Tá bom. Obrigado, pessoal. Muito bom, Matheus. Parabéns aí, Abdala. Muito bom. Vamos encerrando. E a gravação depois a gente disponibiliza aí via Abdala aí. Certo? Obrigado. Um abraço. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Eu também.